Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi munum letificare dignatus est, per esta quesumus ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Filoteia, Introdução à Vida Devota, pelo doutor São Francisco de Sales. Editora Eclese. A tradução é de Felipe Lesage. Você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, vocês já sabem. Caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, façam parte desse movimento. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Aqui do canal, as mensalidades começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso você, claro, concorde que isso o meu trabalho valha. E há também outras possibilidades. E também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Felipe com este livro. Mais uma vez, obrigada, meu amigo. Seguimos para o final da terceira parte. Ainda temos a quarta e quinta, mas este é o fim da terceira. Capítulo 38. Conselho às pessoas casadas. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Então, conselho às pessoas casadas. O casamento é um grande sacramento, com referência a Cristo e à Igreja. Devemos considerá-lo com respeito, nós todos e em tudo, ou seja, em todas as suas partes. Nós todos, pois as próprias virgens devem honrá-lo com humildade. Em todos, pois é santo tanto entre os pobres quanto entre os ricos. Em tudo, pois sua origem, seus fins, sua utilidade, sua forma e sua matéria são santos. É a sementeira do cristianismo, que povoa a terra de fiéis para preencher nos céus o número de eleitos. Assim, a conservação do bem do casamento é extremamente importante para a coisa pública, pois é a raiz e a fonte de todos os seus riachos. Quisera Deus que seu filho bem-amado fosse chamado a todas as núpcias como foi em Canaã, pois o vinho da consolação e das bênçãos jamais faltaria. E se as não há senão poucas no início, é porque em lugar de Nosso Senhor invocou-se Adonis, e Vênus em lugar de Nossa Senhora. Quem deseja cordeirinhos belos e malhados como Jacó deve mostrar às ovelhas que acasalam belas varas de diversas cores. E quem quer um casamento feliz e afortunado deve representar a santidade e dignidade deste sacramento. Mas ao invés disso, dão-se 1000 tipos de abuso em passatempos, festins e falatório. Não é surpresa, portanto, que os resultados sejam desastrosos. Exorto todos os recém-casados ao amor mútuo que o Espírito Santo tanto lhes recomenda na Escritura. Esposos, de nada vale dizer amai um ao outro de um amor natural, pois isso fazem os pombinhos. E tampouco vale dizer amai-vos de forma humana, pois esse amor praticam os pagãos. Mas digo-vos como grande apóstolo, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. E mulheres, amai vossos maridos como a Igreja ama seu Salvador.
Foi Deus quem levou Eva a nosso primeiro pai Adão. Ele a deu por mulher. Foi também Deus, amigos, que com sua mão invisível atou o laço sagrado do vosso casamento e vos deu uns aos outros. Por que não haveis de querer-vos de amor todo santo, todo sagrado, todo divino? O primeiro efeito deste amor é a união indissolúvel de vossos corações. Se colarmos juntas 2 peças de pinho com boa cola, a junção será tão forte que seria mais fácil romper as peças em outros lugares do que no ponto de junção. Mas Deus une o marido à mulher com seu próprio sangue, e por isso a união é tão forte que é mais fácil separar-se a alma do corpo, de um e de outro, do que o marido separar-se da mulher. Ora, esta união não se entende principalmente do corpo, mas do coração, do afeto e do amor. Deus une o marido à mulher com seu próprio sangue, sangue de Deus, e por isso a união é tão forte que é mais fácil separar-se a alma do corpo, de um e de outro, do que o marido separar-se da mulher. O segundo efeito deste amor deve ser a fidelidade inviolável entre um e outro. Antigamente eram gravados os sinetes nos anéis que se usava nos dedos, como atesta a própria Escritura. Eis, portanto, o segredo da cerimônia que se celebra nas bodas. A Igreja abençoa o anel pela mão do sacerdote e, entregando-o primeiramente ao homem, atesta que ela sela e lacra seu coração através deste sacramento, para que jamais o nome ou o coração de outra mulher possa nele penetrar, enquanto viver esta que lhe foi dada. Em seguida, o esposo entrega o anel nas mãos da esposa, para que reciprocamente ela saiba que seu coração jamais deverá acolher afeto por nenhum outro homem enquanto viver na terra este que Deus acaba de lhe dar. O terceiro fruto do casamento é a geração e justa educação dos filhos. Que grande honra para vós que vos casais! Deus, querendo multiplicar as almas que possam abençoá-lo e louvá-lo pela eternidade, vos tornou colaboradores de tão digna tarefa por meio da geração de corpos, nos quais ele distribui as almas como gotas celestes, criando-as e infundindo-as nos corpos. Conservai, pois, ó maridos, um amor terno, constante e cordial por vossas mulheres. Para isso foi a mulher tirada do lado mais próximo do coração do primeiro homem, a fim de ser por ele amada, cordial e eternamente. As fraquezas e enfermidades, sejam elas corporais ou espirituais, de vossas mulheres, não devem levar-vos a nenhum tipo de desdém, mas antes a suave e amorosa compaixão, pois assim as criou Deus, para que, sendo elas dependentes de vós, recebesseis delas toda a honra e respeito, e que, sem deixar de tê-las como companheiras, fosseis vós seus chefes e superiores. E vós, ó mulheres, amai eternamente e cordialmente, porém de amor respeitoso e pleno de reverência aos maridos que Deus vos deu, pois de fato Deus para isso os criou de um sexo mais vigoroso e predominante, e quis que a mulher fosse dependência do homem, osso de seus ossos, carne de sua carne, e que viesse de uma de suas costelas, retirada de sob seu braço, para mostrar que ela deve colocar-se sob a mão e condução do marido. E toda a Escritura Santa lhes recomenda obedecer estritamente a essa sujeição, enquanto ao mesmo tempo a torna doce, querendo não apenas que vós vos acomodeis a ela com amor, mas ordenando a vossos maridos que a exerçam com grande dileição, ternura e suavidade. Ó maridos, disse São Pedro, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Mas assim como os exorto a deixar crescer cada vez mais o amor recíproco que vos deveis, eu vos alerto para que ele não se transforme em nenhum tipo de ciúme, pois é frequente que, assim como o verme se cria na maçã mais delicada e mais madura, surja o ciúme no amor mais ardente e profundo do casal, terminando por desgastar-lhe e corromper-lhe a substância, pois pouco a pouco engendra querelas, discórdias e separações. De certo que o ciúmes jamais se instalará onde a amizade for a parte fundada sobre a virtude verdadeira, sendo por isso o ciúme é o sinal indubitável de um amor puramente sensual, grosseiro, que se instalou onde encontrou virtude falha, inconstante e sujeita à desconfiança. É, portanto, uma tola vanglória de amizade pretender exaltá-la pelo ciúme, pois o ciúme é de fato indicador do tamanho e da grandeza da amizade, mas não da sua qualidade, pureza e perfeição,
já que a perfeição da amizade supõe a segurança na virtude do objeto amado, e o ciúme revela a incerteza. Se desejais, ó maridos, que vossas mulheres vos permaneçam fiéis, transmiti-lhes a lição através do vosso exemplo. Diz São Gregório de Nazianzo, abre aspas, com que cara podereis vós exigir recato das vossas mulheres, se vós mesmos viveis em depravação? Como podeis pedir-lhes o que vós mesmos não lhes dais, hã? Quereis que sejam castas? Pois então portai-vos castamente junto a elas. Fecha aspas. E como disse São Paulo, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Se inversamente lhes ensinardes patifarias vós mesmos, não será surpresa que sejais desonrados pela perda da vossa esposa. Mas vós, ó mulheres, cuja honra é inseparável do recato e da honestidade, conservai-a cuidadosamente, e não permitais que nenhum tipo de devassidão manche a brancura da vossa reputação. Temei todo tipo de ataques, por pequenos que sejam. Não permitais jamais galanteios ao vosso redor. Quem quer que venha louvar vossa beleza e vossa graça, vos deverá despertar suspeita, pois aquele que elogia a mercadoria que não pode comprar estará grandemente tentado a furtá-la. Se alguém acrescentar aos elogios o desprezo por vosso marido, este vos estará ofendendo gravemente, já que se torna claro que não somente ele deseja vos conduzir à perdição, como já vos julga parcialmente perdida, pois que metade da transação está vencida pelo segundo mercador, quando o primeiro não agrada. As senhoras, tanto as de antigamente quanto as de hoje, têm o costume de prender pérolas às suas orelhas, pelo prazer que sentem de Esplínio ao ouvi-las chacoalhar. Mas quanto a mim, que sei que Isaque, o grande amigo de Deus, enviou adereços de orelha como primeiro empenho do seu amor à casta Rebeca, acredito que este ornamento místico signifique que aquilo que primeiro o marido deve possuir da mulher e que esta deve guardar-lhe fielmente são os ouvidos, a fim de que nenhuma palavra ou ruído lhe entre senão o suave e amigo tilintar das palavras castas e pudicas, pérolas orientais do Evangelho. Pois é sempre necessário lembrar que as almas se envenenam pelos ouvidos, como o corpo pela boca. O amor e a fidelidade em conjunto engendram sempre intimidade e confiança. É por isso que os santos e santas usaram tantas carícias mútuas em seus casamentos, carícias verdadeiramente amorosas, porém castas, porém ternas, porém sinceras. Assim, Isaque e Rebeca, casal mais casto entre os casais do tempo antigo, foram vistos através da janela a acariciar-se, de tal forma que ainda não houvesse em tais carícias nada de desonesto. Abimeleque entendeu imediatamente que só podiam ser marido e mulher. O grande São Luís, igualmente rigoroso em relação à carne e muito terno no amor por sua mulher, chegou quase a ser censurado por ser tão pródigo em tais carícias, se bem que em verdade merecesse louvores por saber quando deixar de lado o espírito marcial e corajoso em favor destas pequenas delicadezas necessárias à manutenção do amor conjugal. Pois apesar destas simples demonstrações de pura e franca amizade não serem suficientes para unir os corações, elas contribuem para aproximá-los e servem de agradável pretexto para a mútua conversação. Santa Mônica, estando grávida do grande Santo Agostinho, consagrou-o em diversas ocasiões à religião cristã e ao serviço da glória de Deus, como ele mesmo atesta ao dizer que já havia provado do sal de Deus no ventre de sua mãe. É um grande ensinamento para as mulheres cristãs oferecer à Divina Majestade o fruto de seus ventres, mesmo antes de dá-los à luz, pois Deus, que aceita as oblações de um coração humilde e dedicado, costuma acolher os bons desejos das mães neste momento, como atestam Samuel, Santo Tomás de Aquino, Santo André Corsini e muitos outros. A mãe de São Bernardo, digna genitora de tal homem, tomando seus filhos em seus braços no momento em que nasciam, os oferecia a Jesus e desde então os amava com respeito, como algo sagrado que lhe havia sido confiado por Deus.
e o feliz resultado foi que se tornaram todos os 7 muito santos. Mas estando os filhos neste mundo, e ao atingirem o uso da razão, os pais e mães devem ter grande cuidado em infundir o temor a Deus em seus corações. A boa Rainha Branca dedicou-se fervorosamente a este encargo em relação a seu filho, o rei São Luís, dizendo-lhe frequentemente: prefiro, meu caro filho, ver-te morrer diante de meus olhos do que ver-te cometer um único pecado mortal. Isto ficou tão gravado na alma desse santo filho que, como ele mesmo relatava, não houve dia de sua vida em que disto não se lembrasse, esforçando-se o quanto lhe fosse possível para observar à risca esta divina doutrina. De certo, as raças e gerações são chamadas em nossa língua casas, e os próprios hebreus chamam a geração dos filhos construção da casa, pois é neste sentido que se diz que Deus fez prosperar as casas das parteiras do Egito. Ora, isto significa que construir uma boa casa não significa tê-la repleta de bens mundanos, e sim bem educar os filhos no temor a Deus e na virtude. Donde não se deve poupar nenhum tipo de sacrifício ou de labuta, pois os filhos são a coroa do pai e da mãe. Assim, Santa Mônica combateu com tanto fervor e dedicação as más inclinações de Santo Agostinho, que, tendo-o seguido por mar e por terra, ela o tornou mais felizmente filho de suas lágrimas, pela conversão da sua alma, do que havia sido filho de seu sangue, pela geração do seu corpo. São Paulo atribui às mulheres o cuidado com a casa. Por isso, muitas são de opinião que sua devoção traz mais frutos à família do que a dos maridos, que, não convivendo tanto com os domésticos, não podem tão facilmente conduzi-los à virtude. Quanto a esta consideração, Salomão, em seus provérbios, faz depender a felicidade de toda a casa do cuidado e empenho da mulher forte que ele descreve. Diz-se no Gênesis que Isaque, sabendo ser sua mulher estéril, rogou ao Senhor por ela. Gênesis, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. Ou, segundo os hebreus, rezou ao Senhor face a ela, pois um rezava de um lado do oratório e o outro do outro lado. Assim, a oração do marido, feita desta forma, foi atendida. A mais forte e frutuosa união entre marido e mulher é aquela feita na santa devoção, a qual devem estimular um ao outro. Há frutos, como o marmelo, que, devido ao amargor do seu suco, só se tornam agradáveis em forma de doce. Há outros que, por sua maciez e delicadeza, duram um pouco se não forem também transformados em geleia, como cerejas e damascos. Assim, devem as mulheres desejar que seus maridos sejam adoçados pelo açúcar da devoção, pois o homem sem devoção é um animal grosseiro, áspero e rude, e os maridos devem desejar que suas mulheres sejam devotas, pois sem devoção a mulher torna-se imensamente frágil e sujeita a decair, ou ter turvada sua virtude. Disse São Paulo que o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Pois na estreita aliança do casamento é fácil que um atraia o outro para a virtude. E que bênção quando o homem e a mulher piedosos santificam-se um ao outro em autêntico temor a Deus. Além disso, o apoio mútuo entre eles deve ser tão grande que nunca estejam os dois enfurecidos ao mesmo tempo e repentinamente, para que entre eles não haja dissenso e discussão. As abelhas não podem permanecer onde haja ecos, fragores e reverberações. Nem o Espírito Santo dê certo em casa onde haja discussão, bate-boca, gritaria e altercações. São Gregório de Nazianzo atesta que em seu tempo os casais faziam festa no aniversário de seus casamentos. Eu certamente aprovaria que este costume fosse adotado, contanto que sem o aparato das recreações mundanas e sensuais, mas que os maridos e suas mulheres confessassem e comungassem nesta data, recomendando o progresso dos seus casamentos a Deus mais fervorosamente do que de hábito, reafirmando o bom propósito de santificá-lo cada vez mais por recíproca amizade e fidelidade, e recuperando alento em Nosso Senhor para suportar os encargos da sua vocação.
Capítulo 39, da honestidade do leito nupcial. O leito conjugal deve ser imaculado, como diz o apóstolo, isto é, isento de imoralidades e de outras nódoas profanas, pois o santo casamento foi inicialmente instituído no paraíso terrestre, onde nunca havia ocorrido até então desregramento da concupiscência, tampouco algum ato desonesto. Há certa semelhança entre as volúpias vergonhosas e aquelas do comer, pois ambas dizem respeito à carne, embora as primeiras, do prazer, as volúpias da carne, em razão da sua brutal veemência, sejam chamadas simplesmente de carnais. Explicarei, portanto, o que não puder dizer de umas, pelo que direi a respeito das outras. Primeiro, o comer destina-se a manter as pessoas. Ora, da mesma forma que comer é bom, santo e preceituado, aquilo que se requer no casamento para a geração dos filhos e multiplicação das pessoas é algo bom e muito santo, pois é a finalidade principal do matrimônio. Segundo, comer não apenas para conservar a vida, mas para desfrutar de um convívio social e do respeito que nós devemos uns aos outros, é algo muito justo e honesto. Da mesma forma, a legítima e recíproca satisfação de ambas as partes no santo casamento é qualificada por São Paulo como dever, mas um dever tão importante que ele não aceita que uma das partes possa dele isentar-se sem o livre consentimento da outra, nem mesmo para as práticas da devoção. E foi isto que me levou a dizer o que consta no capítulo dedicado à Santa Comunhão a este respeito. Menos ainda poderão dele eximir-se por caprichosas pretensões de virtude, ou mesmo por aborrecimentos ou arrufos. Terceiro, da mesma forma que quem come pelo dever da mútua conversação deve comer livremente e não à força, e também tentar demonstrar apetite, o dever nupcial deve sempre ser cumprido fielmente, francamente, e exatamente como se houvesse expectativa de geração de uma criança, ainda que por qualquer motivo não se tenha tal esperança. Quarto, comer, não por algum destes dois motivos, mas apenas para satisfazer o apetite, é algo admissível, mas nem por isso louvável, pois simplesmente satisfazer o apetite sensual não pode ser suficiente para tornar um ato louvável, e já é muito considerá-lo admissível. Quinto, comer, não por simples apetite, mas por excesso e desregramento, pode ser mais ou menos censurável de acordo com a dimensão do excesso. Sexto, ora, o excesso no comer não se refere apenas à grande quantidade, mas também à forma e aos modos de comer. É coisa espantosa, cara Filoteia, que o mel, tão próprio e salutar às abelhas, possa, no entanto, ser-lhes muito nocivo, tornando-as doentes, como quando na primavera o ingerem em excesso. Pois isso lhes causa soltura do ventre e, por vezes, torna inevitável a sua morte, como quando estão envoltas em mel da cabeça às asas. Em verdade, o relacionamento nupcial, que é tão santo, tão justo, tão recomendável e tão útil à sociedade, pode, no entanto, em certos casos, ser perigoso para aqueles que o praticam, pois pode tornar suas almas gravemente enfermas por pecado venial, como quando ocorrem simples excessos, e pode por vezes levá-los à morte por pecado mortal, como sucede quando a ordem estabelecida para a geração de filhos é violada e pervertida, caso no qual, quanto mais profundamente for desrespeitada esta ordem, mais execráveis serão estes pecados, sendo, no entanto, sempre mortais. Pois na medida em que a procriação é o fim primeiro e principal do matrimônio, jamais será considerado lícito afastar-se dos preceitos que ela supõe, embora em certas situações ela não possa ser levada a efeito, como é o caso quando a esterilidade ou a gravidez, já em curso, impedem a geração e a reprodução. Pois mesmo nestas circunstâncias o relacionamento corporal não deixa de poder ser justo e santo, desde que sejam observadas as regras da geração, não podendo nenhuma ocorrência jamais prejudicar a lei imposta pela finalidade principal do matrimônio. De certo,
O infame e execrável ato praticado por Onã era detestável diante de Deus, como menciona o texto sagrado em Gênesis 38. Apenas para tornar mais claro, o ato praticado por Onã é o onanismo, né? O onanismo é popularmente conhecido como masturbação. Então, o infame e execrável ato praticado por Onã, que é a masturbação, era detestável diante de Deus, como menciona o texto sagrado em Gênesis 38. E ainda que alguns heréticos de nossa era, 100 vezes mais condenáveis do que os cínicos, dos quais fala São Jerônimo ao comentar a Epístola aos Efésios, tenham querido dizer que perversa era a intenção deste homem malévolo que desagradava a Deus, a Escritura, todavia, discorda e afirma que a própria coisa, o próprio ato por ele praticado, era detestável e abominável perante Deus. Para deixar claro a quem não sabe, a masturbação é pecado grave, pecado mortal. E sétimo, é sinal inequívoco de um espírito vagabundo, vil, abjeto e infame ter o pensamento nas carnes e na comilança antes do momento da refeição. Mais ainda quando depois dela se deleita com o prazer que teve ao comer, voltando a ela em palavras e pensamentos, despojando seu espírito na lembrança da volúpia sentida ao ingerir os bocados, como fazem aqueles que antes do jantar têm o espírito ocupado com o assado e depois do jantar com o prato vazio. Pessoas dignas de ser esgoto de cozinha, cujo Deus é o ventre, como diz São Paulo. Pessoas honradas só pensam na mesa quando a ela se sentam, e após a refeição lavam as mãos e a boca para limpar o gosto e o odor do que tiverem comido. O elefante não passa de um imenso animal, porém o mais digno que há sobre a terra e o mais sensato. Quero indicar-te um sinal da sua honestidade. Ele nunca troca de fêmea e ama eternamente aquela que escolheu, com a qual, no entanto, só acasala a cada 3 anos. Isso durante apenas 5 dias, e tão discretamente que jamais é visto durante o ato. É bem visto, porém, no 6º dia, quando antes de qualquer coisa ele se dirige a algum rio, no qual lava o corpo inteiramente, e não pensa em retornar à manada sem ter antes se purificado. Não são belas e honestas as disposições deste animal, pelas quais ele conduz os casais a não permanecerem apegados a sensualidades e volúpias em que se tenham envolvido segundo suas inclinações? Mas passadas estas, a lavar-se o coração e o afeto dela se purificando o mais cedo possível, para em seguida, com toda a liberdade de espírito, passar à prática de atos mais puros e elevados? Neste conselho consiste a perfeita prática da excelente doutrina passada por São Paulo aos Coríntios. O tempo é breve, diz ele. O que importa é que os que têm mulher vivam como se a não tivessem. Pois, segundo São Gregório, tem esposa como se a não tivesse aquele que recebe as consolações corporais com ela, de forma a não ser desviado das aspirações espirituais. Ora, o que é dito do marido entende-se reciprocamente da mulher. Os que usam deste mundo, diz o mesmo apóstolo, sejam como se dele não usassem. Que cada um, portanto, use do mundo de acordo com seu pendor, mas de forma que, não se apegando a ele, seja também livre e pronto a servir a Deus, como se do mundo não usufruísse. Diz Santo Agostinho, o grande mal do homem é querer gozar daquilo que deveria usar e usar daquilo que deveria gozar. Devemos gozar do que é espiritual e apenas usar das coisas corporais, pois quando o uso destas se transforma em gozo, a nossa alma racional se converte em alma brutal e bestial. Quando o uso destas se transforma em gozo, nossa alma racional se converte em alma bruta e bestial. Creio ter dito tudo o que queria dizer, e feito entender, sem dizê-lo, quanto ao que preferi não dizer. Capítulo 40. Conselho às viúvas. São Paulo instruiu todos os prelados na pessoa de seu Timóteo, dizendo: honra as viúvas
que são realmente viúvas. Ora, para ser verdadeiramente viúva requer-se o que se segue. Primeiro, que não somente a viúva o seja de corpo, mas também de coração, isto é, firmemente resolvida a conservar-se em estado de casta viuvez, pois aquelas que o são apenas enquanto aguardam um momento de casar-se novamente estão separadas dos homens apenas em relação à volúpia do corpo, mas já estão unidas a eles no que diz respeito à vontade do coração. E se a verdadeira viúva, para confirmar seu estado de viuvez, desejar devotar a Deus seu corpo e sua castidade, estará acrescentando grande ornamento à sua viuvez e assegurando firmemente sua resolução, pois ciente de que após o voto não estará mais em seu poder abandonar a castidade sem abandonar o paraíso, será tão ciosa do seu propósito que não permitirá que o menor pensamento de casamento se instale em seu coração, nem por um momento. E o voto sagrado erguerá forte barreira entre sua alma e qualquer tipo de intenção contrária à sua decisão. De fato, Santo Agostinho aconselha fervorosamente este voto à viúva cristã. E o antigo e douto Orígenes vai mais adiante, pois aconselha as mulheres casadas a fazerem voto e destinarem-se à castidade individual, para o caso em que seus maridos venham a falecer antes delas. Assim, entre os prazeres sensuais que poderão ter durante o casamento, elas poderão, entretanto, gozar do mérito de uma casta viuvez, por meio dessa promessa antecipada. O voto prévio torna as obras realizadas posteriormente mais agradáveis a Deus, fortalece a coragem de fazê-las e não dá a Deus as obras apenas, que são os frutos da nossa boa vontade, mas dedica-lhe ainda a nossa própria vontade, que é como a árvore dos nossos atos. Pela simples castidade, entregamos nosso corpo a Deus, mantendo, no entanto, a liberdade de submetê-lo novamente aos prazeres sensuais. Mas, através do voto da castidade, o doamos plena e irrevogavelmente, renunciando a qualquer possibilidade de voltar atrás, tornando-nos, assim, gratos escravos daquele de quem ser servo é melhor do que qualquer realeza. Ora, como aprovo infinitamente os conselhos destes dois grandes personagens, gostaria também que as almas que tiverem a felicidade de querer segui-los venham a fazê-lo com prudência, santa e seguramente, tendo examinado cuidadosamente suas forças, invocado a inspiração celeste e se aconselhado com algum sábio e devoto diretor, pois desta forma tudo renderá melhores frutos. Segundo, além disso, é necessário que a renúncia às grandes núpcias se dê de forma pura e simples, para com mais pureza voltar todos os afetos para Deus e unir de todas as formas o coração ao da divina majestade. Pois se a real intenção por detrás dessa viuvez for o desejo de tornar os filhos ricos ou qualquer outra intenção mundana, talvez a viúva seja louvada pelo mundo, mas de certo não o será diante de Deus, pois aos olhos dele só é de fato louvável aquilo que é feito para Deus. Ademais, é necessário que a viúva, para sê-lo de fato, seja separada e voluntariamente destituída dos prazeres profanos. A viúva que vive nos prazeres, diz São Paulo, embora viúva, está morta. Dizer-se viúva e comprazer-se com galanteios, carícias, seduções, querer frequentar os bailes, as danças e as festas, querer estar perfumada, penteada e mimada, é ser uma viúva viva de corpo, porém morta de alma. Que importa, pergunto eu, que a insígnia da casa de Adonis e do amor profano seja feita de plumas brancas espetadas à guisa de penacho, ou de crepe negro envolvendo o rosto à guisa de rede? É frequente que o preto seja preferido ao branco em matéria de vaidade, pois realça a cor. A viúva, sabendo por experiência própria de que forma as mulheres podem agradar aos homens, lança nos espíritos destes as iscas mais perigosas. Ela vive, portanto, em seus loucos prazeres. Estando viva, está de fato morta. E, a bem dizer, não passa de um simulacro de viuvez. É chegado o tempo da poda, e em nossas terras já se ouve a voz da rola, diz o cântico.
A poda dos excessos mundanos é exigida daquele que desejar viver piedosamente, mas tanto mais da verdadeira viúva, que como casta rolinha acaba de chorar, gemer e lamentar a perda do seu marido. Quando Noemi regressa de Moabe para Belém, as mulheres da cidade que a haviam conhecido no começo de seu casamento diziam entre elas: "Eis aí Noemi! Não me chameis mais Noemi, que quer dizer graciosa e bela", replicou ela, "mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura." Era o que ela dizia, pois seu marido estava morto. Desta forma, a viúva devota não deseja nunca ser chamada ou considerada bela ou graciosa, contentando-se em ser o que Deus quiser que ela seja, a saber, humilde, sem importância. As lâmpadas cujo óleo é aromático emitem odor mais suave quando é extinta a sua chama. Também as viúvas cujo amor foi puro durante o casamento espargem maior perfume de virtude e castidade quando sua luz, isto é, seu marido, se extingue pela morte. Amar seu marido enquanto ele vive é comum entre as mulheres, mas amá-lo a ponto de não desejar outro após sua morte é de uma ordem de amor que pertence apenas às viúvas verdadeiras. Esperar em Deus, tendo o marido a apoiá-la, não é coisa tão rara, mas esperar em Deus quando se perdeu este apoio é coisa digna de grande louvor. Por este motivo, torna-se mais fácil observar na viuvez a perfeição das virtudes exercidas no casamento. A viúva que tiver filhos que requeiram sua atenção e orientação, principalmente no que diz respeito às suas almas e organização de suas vidas, não pode nem deve de forma alguma abandoná-los. Pois o apóstolo São Paulo diz claramente que ela é obrigada a este cuidado em retribuição ao cuidado que tiveram por ela seu pai e sua mãe. Além disso, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, é pior que um infiel. Mas se os filhos já podem prescindir de orientação, a viúva deve então recolher todos os seus afetos e reflexões para aplicá-los mais puramente em seu progresso no amor a Deus. Se nenhuma força poderosa vier a atrair as atenções da viúva verdadeira para contratempos externos, como um processo, por exemplo, recomendo-lhe que se abstenha de tudo e que proceda de forma a conduzir seus negócios da forma mais pacífica e tranquila possível, ainda que pareça não ser esta a forma mais produtiva, pois as consequências do incômodo teriam que ser muito grandes para superar os benefícios de uma santa tranquilidade, sem mencionar que um processo e conflitos do gênero dispersam o coração e podem abrir a porta aos inimigos da castidade, quando, para agradar àqueles de cujo favor se necessite, se tenha que colocar em situações indevotas e desagradáveis a Deus. Seja a oração o exercício contínuo da viúva, pois seu dever de amor, sendo apenas para com Deus, não deve ter mais palavras que não sejam quase todas para Deus. E como o ferro que, impedido de seguir a atração do ímã, por causa da presença do diamante, lança-se em direção a ele quando o diamante é afastado, o coração da viúva, impedido de lançar-se a Deus ou de ceder à atração do seu divino amor, estando seu marido vivo, precisa, após a sua morte, correr ardentemente em direção ao aroma dos perfumes celestes, como que dizendo, a exemplo da esposa sagrada: ó Senhor, agora que sou toda minha, recebei-me como toda vossa, arrasta-me após ti, corramos. A prática das virtudes próprias à viúva santa são a perfeita modéstia, a renúncia às honrarias, à posição, às assembleias, aos títulos e a toda a vaidade dessa ordem. Também o serviço dos pobres e dos doentes, o consolo dos aflitos, a iniciação das moças à vida devota e o tornar-se um perfeito exemplo de todas as virtudes para todas as jovens. A pobreza e a simplicidade são os 2 ornamentos de suas vestes. A humildade e a caridade são os 2 ornamentos dos seus atos. A honestidade e a bondade, os 2 ornamentos da sua linguagem. A modéstia e o pudor, o ornamento de seus olhos. E Jesus Cristo crucificado, o único amor em seu coração. Em resumo, a verdadeira viúva, a viúva verdadeira,
é na igreja uma pequena violeta de março, que esparge suavidade inigualável pelo olor da sua devoção, permanecendo sempre escondida sob as largas folhas da sua humildade, e por sua cor menos deslumbrante, atesta a sua mortificação. Ela vem dos sítios frescos e incultos, desejando manter-se afastada das conversas mundanas, para melhor conservar o frescor do seu coração contra todos os calores que o desejo dos bens, das honrarias ou mesmo dos amores lhe poderiam provocar. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, diz o apóstolo. Mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. Eu teria muito mais a dizer a este respeito, mas tudo estará dito quando eu recomendar que a viúva ciosa da honra da sua condição leia as belas epístolas escritas pelo grande São Jerônimo a Fúria, Sálvia e a todas as outras damas que tiveram a felicidade de ser filhas espirituais de tão grande pai. Pois nada se poderá acrescentar ao que foi dito, senão esta advertência. A verdadeira viúva não deve jamais criticar nem censurar aquelas que passam as segundas ou mesmo terceiras e quartas núpcias, pois em certos casos assim dispõe Deus para sua maior glória. E sempre se deve ter em mente a doutrina dos antigos, segundo a qual nem a viuvez nem a virgindade ocupam um lugar no céu diferente daquele que lhes é designado pela humildade. E capítulo 41. Uma palavra às virgens. Ó virgens, tudo que tenho a dizer-vos são estas 3 palavras, pois o resto conhecereis alhures. Se pretendeis um casamento temporal, guardai então preciosamente vosso primeiro amor para vosso primeiro marido. Penso ser um grande erro oferecer, em lugar de um coração íntegro e sincero, um coração já gasto, alterado e atormentado pelo amor. Mas se por felicidade receberdes o chamado para um casto e virginal casamento espiritual, e quiserdes para sempre conservar vossa virgindade, ó Deus, conservai-o mais delicadamente que puderdes vosso amor por este esposo divino, que, sendo a própria pureza, não ama a nada mais do que a pureza, e a quem são devidas as primícias de todas as coisas, principalmente aquelas do amor. As epístolas de São Jerônimo vos darão todo o conselho que for necessário, e como vossa condição vos obriga à obediência, escolhei um guia sob cuja a conduta possais dedicar vosso coração e vosso corpo à divina majestade.